Olá, meus queridos, tudo bem? Desculpe a demora. Glória a Deus. Minha filha casou, então acabou que eu fiquei muito envolvido nisso, tá bem? Mas sem delongas, vamos então para o nosso devocional de leitura bíblica. E a gente vai mudar um pouco o formato. Eu vou começar a gravar agora o mês todo, tá? Então, do dia 1 ao dia 30 ou dia 31 de cada mês, eu vou postar um único vídeo com todo o devocional. Esse mês eu já postei uma parte de agosto, então eu vou postar hoje do dia 8 de agosto, vai aparecer aqui embaixo, né? Até o dia 31 de agosto, toda a leitura bíblica, e também vou fazer em forma resumida, tá? Eu vou resumir um pouco, porque senão fica muito extenso, tem uns vídeos que têm ficado quase uma hora de vídeo, então eu tentei resumir, né? Buscando aqui resumir bastante, para que a gente possa ser mais objetivo com relação à leitura bíblica, correto? Então, olha, hoje, como é do dia 8 a 31 de agosto, quais são os livros e textos que caiu para nós, que são muitos, né? De 2 Coríntios, capítulo 9 até o capítulo 13, livro de 2 Coríntios, o Evangelho de João, do capítulo 1 ao 8, livro de 2 Reis, do capítulo 22 até o 25, fechando o livro, 1 Crônicas, todo o livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 29, o livro de 2 Crônicas, já entramos nele também, vamos entrar também hoje, do capítulo 1 ao 5, Naum, capítulo 3, para fechar o livro, Abacuque, ok? Todo o livro, Sofonias, todo o livro, de 1 a 3, Ageu, todo o livro, de 1 a 2, Zacarias, todo o livro de Zacarias, de 1 a 14, e Malaquias, 1 e 2. Então, vocês estão vendo que hoje o devocional vai ser muitos livros, vão tentar, então, entrar aqui resumindo tudo para que seja aproveitoso para nós, amém? Então, sem delongas, direto para o vídeo, começando em 2 Coríntios, capítulo 9, ok? Paulo incentiva, então, aqui a generosidade na coleta para os santos necessitados. Lembra que quem semeia pouco, ok? Pouco colherá, e quem semeia com generosidade também colherá com generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Esse é o capítulo 9. Promete que Deus, então, ele fala, né? Promete que Deus, então, cumprirá abundantemente para que possam continuar fazendo boas obras. Então, Paulo foca muito nas boas obras e na generosidade, capítulo 9. Capítulo 10, Paulo defende sua autoridade apostólica. Esse aqui é famoso sobre isso. Com humildade e com firmeza, tá? Ele é humilde, porém firme. Não podemos confundir uma coisa com a outra. A firmeza não pode ser confundida com arrogância, tá? Ele ensina que as armas espirituais derrubam fortalezas e pensamentos contrários a Cristo. Então ele fala um pouco aqui também sobre batalha espiritual. Adverte contra comparações e vanglória humana, ok? E afirma que seu objetivo é edificar e não destruir. Capítulo 11 diz, né? Capítulo 11, 2 Coríntios, Paulo expressa zelo pela igreja, temendo que sejam enganados, ou seja, que ele fala sobre, defende o verdadeiro evangelho e prega contra os falsos ensinos. Defende seu ministério contra falsos apóstolos que exploram, ok? Estavam explorando então os coríntios. Relata suas muitas dificuldades, perseguições e sofrimentos pelo evangelho. Mostra que sua fraqueza realça o poder de Cristo, ou seja, que na fraqueza encontramos força. Capítulo 12, então, de 2 Coríntios, Paulo fala de visões e revelações que recebeu, mas se gloria apenas em suas fraquezas. Menciona o espinho na carne, esse aqui é o famoso texto que ele diz sobre o espinho na carne, que o manteve humilde, ok? Não vou entrar no mérito disso, tá? Tem várias citações teológicas sobre o que deveria ser esse espinho na carne, ok? Particularmente, eu creio que são perseguições em todos os lugares que Paulo ia, ele era perseguido. Então, a Bíblia me cita que ele foi apedrejado, né? Foi chicoteado, foi expulso de várias cidades, apanhou, teve em prisões. Então, eu creio que o espinho na carne é esse agente de Satanás que... Mas outros teólogos creem outra coisa, que creem que é uma enfermidade no estômago que ele tinha. Enfim, não vou entrar no mérito, só deixando essa parte da fala aqui. É... Então, aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, continuando aqui, capítulo 12, e reafirma seu amor pelos coríntios e que tudo o que faz é para o bem deles. Capítulo 13, 2 Coríntios, fechando o livro de 2 Coríntios, Paulo então exorta os coríntios a se examinarem para ver se estão na fé.
Promete agir com firmeza se houver pecado não arrependido em sua visita, ok? Ou seja, ele vai visitar e se tiver pecado que não foi confessado ali, ele vai ser firme com eles, ok? Deseja que sejam aperfeiçoados, consolados e vivam em paz. Conclui com saudações e bênçãos da graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo. Então ele cumprimenta vários irmãos aqui no livro. Cita o nome de vários. Entramos então no Evangelho de João, capítulo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Só uma observação aqui, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele faz uma referência muito forte com relação ao Gênesis capítulo 1, o Bereshit, que é o início. Então lá no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele volta no princípio, ele usa a palavra Bereshit, se fosse colocar aqui em hebraico, ele usa o Bereshit, que faz referência ao livro de Bereshit, Gênesis. É interessante, porque no princípio, em Gênesis, era o Verbo era Deus e estava com Deus. Então ele já começa o livro assim. Então João então apresenta aqui Jesus como Verbo eterno, que estava com Deus e que era Deus, né? Referência aqui ao livro de Bereshit. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, revelando-nos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui ele tem uma parte forte que aqui o autor, que é João, ele traz algo que foi roubado da humanidade quando a humanidade caiu, que é a identidade. No versículo do 12 até o 14, ele vai citando algumas coisas, e ele chega na parte que diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu a eles o poder de serem transformados em filhos de Deus. Ok? Isso aqui resgata a identidade do ser humano, de volta em Cristo Jesus. Ele volta a ter identidade novamente. E João Batista, aqui o Evangelho de João fala muitas coisas, né? João Batista, então, testemunha de Jesus, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aqui apresenta também os primeiros discípulos que começam a seguir Jesus, né? Filipe, Natanael, que estava debaixo da figueira, eu vi, Jesus lança a profecia sobre ele, é muito interessante. Capítulo 2, Jesus então realiza seu primeiro milagre, transformando a água em vinho num casamento, em Caná da Galileia. E aí, pela primeira vez no seu ministério, ele vai fazer isso outra segunda vez, que está relatado nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então a primeira vez é feita em João, só João relata a primeira vez, que é logo após ele fazer o primeiro milagre dele. Ele entra no templo, né, expulsando os comerciantes, virando as mesas, os cambistas ali. Olha que interessante. E ele faz isso, mas por mais que a ira, né, o zelo de Deus veio sobre ele, a ira, né, vem ali sobre ele, ele é mais comedido ali. Ele fala, não faça da casa do meu pai casa de negócio. Já em Mateus, e nos Lucas e nos outros evangelhos, ele já é mais enfático, ele entra com mais pressão, falando sobre fazer comércio ali. Então, ele anuncia que, no capítulo 2, ele anuncia que destruiria o templo e que reconstruiria o templo em 3 dias. Ele já começa a profetizar Mateus 24 aqui no começo do Evangelho de João, referindo-se ao seu próprio corpo. Seus discípulos creem nele ao ver os sinais que ele fazia. Então ele começa aqui a trajetória com os discípulos. Capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus então ensina Nicodemos, aqui é o famoso texto de Nicodemos, um dos principais dos fariseus que foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, e ele é confrontado sobre o novo nascimento, que ele, por mais que ele sabia muito da palavra, ele precisava ter um nascimento espiritual, ok? Declara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, aqui uma das passagens mais citadas, mais lida, mais amável, né, que mostra a profundidade, o amor, o tamanho, o zelo e maravilhoso do amor de Deus, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus amou o mundo, João 3:16, né? E 17. E fala sobre a necessidade de crer nele para a vida eterna, né? E João Batista, então, confirma que Jesus é o enviado de Deus. Aqui, novamente, João Batista confirmando. Capítulo 4, Evangelho de João, Jesus conversa com a mulher samaritana no poço, e ele se revela pela primeira vez que é o Messias. Ele fala, eu sou o Messias. Que interessante, né? Os discípulos tiveram esse entendimento pelo Espírito. Não foi Jesus que falou para eles, mas aqui Jesus fala diretamente com a mulher, né, falando assim, eu sou o Messias, eu que falo contigo, revelando a ela. E ele confronta ela, óbvio, né? Vocês conhecem aí a história.
que ele revela que ela não tinha marido, que o atual que estava com ela não era marido, que ela já teve 5 e agora estava perdida, e ela sofre um impacto, e ele fala, ó, é chegada a hora, e já chegou, é agora, porque ela faz uma pergunta onde deveria adorar, porque ela associa a adoração com um lugar físico. Jesus falou, olha, a adoração não é mais um lugar físico, ela pode ser feita em qualquer lugar, porque chegou a hora e é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como seus verdadeiros adoradores. Então, esse texto é profundo. E ela então vai nesse espírito, né, de ousadia, de impacto que ela teve, ele evangeliza toda a sua cidade. E muitos creem nela e vai de encontro a Jesus. Jesus ensina que o verdadeiro culto é em espírito e verdade. E olha que interessante. Cura então o filho de um oficial, demonstrando o seu poder. Ele traz uma cura aqui, um filho de um oficial demonstrando o seu poder. Jesus, o Evangelho de João aqui, capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, ok? Então aqui ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Começando aqui no capítulo 5, bem no sábado, ok? E os judeus o perseguem por violar o sábado. Então aqui começa uma perseguição. Segundo eles, Jesus afirma que o Pai... segundo eles, né? Uma perseguição segundo eles. Jesus afirma aqui então que o Pai lhe deu autoridade para dar a vida e julgar, e exorta-os a crerem nas escrituras que testifica dele. Capítulo 6 de João, Jesus multiplica então os pães e os peixes, a famosa passagem para a multidão. Ele anda então sobre as águas, então tem aquela cena de Pedro, né? Eles assustados, Pedro confronta, fala, Senhor, se tu manda ir ter contigo, e ele fala, então vem. Pedro desce do barco, então se assusta com as ondas e pede socorro de Jesus. Jesus vai em seu socorro, resgata ele, os dois entram no barco e eles falam, homem de pouca fé. Se realmente estiverem sem fé, muitas coisas poderiam fazer. Então ele ensina que ele é o pão da vida aqui, né? Ele fala, eu sou o pão da vida que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muitos o abandonam então por causa do discurso dele. Então ele entra num discurso que se não comer dele, se não comer da sua carne, então eles começam a ter um devaneio em cima disso e falam assim, como é isso? Vamos virar canibais, vamos abandonar tudo que nós aprendemos? E Jesus não estava falando nada daquilo carnalmente ou naturalmente, mas era algo espiritual. E nesse momento aqui, que muitos abandonam, né? Tem aquela famosa pergunta para os discípulos, que pergunta, e vocês? Vocês também não vão me abandonar? Jesus confronta os discípulos. E aí Pedro, né, se levanta e fala, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Maravilhoso esse texto. E fecha aqui, então, o capítulo 6. E começa o capítulo 7, que é um texto interessante, porque fala da festa dos tabernáculos, né, que é a última das 7 festas. Eu tenho um ensino aqui sobre as 7 festas de Israel, não é dos judeus, tá? De Israel. E aí fala sobre essas 7 festas aqui, e aqui é interessante que mostra Jesus na festa dos tabernáculos, só que aqui ele se recusa a ir. Os discípulos chamam ele para ir e falam, olha, ainda não é tempo, ainda não é a hora, e ele fica, os discípulos vão, mas depois ele vai em oculto na calada, mais pro final da festa, que são 7 dias, ele vai e vai ter depois com os discípulos, mais pro final da festa. E Jesus então passa a ensinar ali no templo. As autoridades então tentam prendê-los, os judeus, mas não conseguem pôr a mão nele. Ele convida todos então a virem até ele para receber a água viva. E a multidão se divide sobre quem ele é. Ele é um dos profetas? Quem ele é? Ele é o Messias? Então começa então a se cogitar isso. Capítulo 8 do Evangelho de João. Finalizando essa parte, Jesus perdoa a mulher adúltera, a famosa passagem, né? E desafia quem não tem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ali Jesus, né, tem a cena dele escrevendo na areia, né? Declara ser, então ele fala, eu sou a luz do mundo, que ensina sobre liberdade verdadeira ali. Ele traz esse ensino e confronta os fariseus, chama eles de filhos do diabo por rejeitarem a verdade, tá? E afirma ser ele mesmo, diz, eu sou anterior a Abraão. Se vocês conhecessem Abraão, vocês saberiam quem eu sou. E dizendo, antes de Abraão existir, eu sou. Então, um dos eu sou de Jesus aqui, mais uma vez, nesse texto maravilhoso. Glória a Deus. Fechando aqui essa parte,
Vamos para a segunda parte do nosso compartilhar. Continuando aqui, no segunda parte, começando já em 2 Reis, capítulo 22, 23 e 24 e 25. Capítulo 22 de 2 Reis. Josias começa a reinar em Judá e faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ordena o reparo do templo. Durante a obra, ele encontra o livro da lei, a Torá. Durante a obra, ele encontra a Torá. Ao ouvir a leitura da Torá, Josias se humilha, rasga suas vestes. A profetisa Ulda, né, anuncia juízo sobre o Judá, porque vem, né? Mas anuncia paz sobre a vida de Josias por causa da sua fidelidade. Aqui acontece um reavivamento, né, em Israel, por conta de que ele achou a Torá, achou o livro o livro de Moisés, a Torá, o livro mosaico das leis de Deus, as maravilhosas palavras e escrituras. E ali ele rasga suas vestes, tem um avivamento ali. Capítulo 23, então, Josias lê o livro da lei ao povo e renova a aliança com Deus. Remove os ídolos e os altares pagãos que haviam naquele tempo em Judá e também em Samaria. Celebra a Páscoa como nunca antes foi celebrada em Israel. Olha que poderoso. Apesar das reformas, né, o Senhor decide trazer juízo por causa dos pecados de Manassés. Tá? Josias morre em Megido, no vale de Megido, numa batalha contra o faraó Neco. Então, ali ele é avisado para não ir, mas ele vai e, né, encontra ali então o seu fim. Capítulo 24, Jeoaquim torna-se servo de Nabucodonosor. Ele é rei, mas aqui então já começa a Babilônia invadindo ali Jerusalém. Mas depois se rebela, ou seja, ele aceita, né, ser um servo de Nabucodonosor, ok? Ele aceita isso, mas depois ele entra em rebelião. Então a Babilônia, Síria, Moabe e Amon juntam-se e atacam Judá com o juízo de Deus. Deus havia proferido isso. Jeoaquim morre e Joaquim, seu filho, ok? Reina em seu lugar. Joaquim, depois de algum tempo, é levado cativo para a Babilônia, junto com a elite de Judá. Aqui vai Daniel, Misael, Azael e Azarias. Ezequias é colocado como rei sob a autoridade babilônica em lugar de Joaquim. Aqui então há uma substituição. Capítulo 25, entramos aqui, ok? Capítulo 25, então, de 2 Reis, fechando o livro, Zedequias se rebela contra a Babilônia, mais uma rebelião contra a Babilônia. E Jerusalém, então, por fim, é sitiada. A cidade toda é tomada, o templo e o palácio são completamente destruídos e os muros são derrubados. O povo é levado totalmente para o exílio. Alguns não, porque fogem. O restante, apenas os mais pobres, são deixados ali, né? Gedalias é nomeado então governador de uma população pobre que fica ali então, mas é assassinado e o povo foge então para o Egito. Envia o Merodach, que era capitão então do exército babilônico, liberta Joaquim, envia o Merodach, era o rei que substituiu Nabucodonosor no período que Nabucodonosor teve aquele juízo de Deus, que ele se torna um bicho ali, né? Viu Merodach então liberta então Joaquim da prisão e ele dá honra na Babilônia. Ele termina seus dias lá depois em honra, ok? Entrando então no livro de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre o livro todo no dia de hoje. Capítulo 1 de 1 Crônica é a lista das genealogias desde Adão até Esaú, e cita os descendentes de Noé e os povos que se formaram a partir deles, ok? Registra os reis de Edom, que é Esaú. Edom é Esaú, tá? É o mesmo, que Edom era um nome de Esaú. Antes de haver rei em Israel. Edom vem da raiz Edam, ou Dam, que significa sangue, ou vermelho como sangue, porque ele era ruivo. Capítulo 2, apresenta então a genealogia das 12 tribos de Israel, com a ênfase na tribo de Judá. Destaca as famílias de Caleb e Esrom, que depois é descendente do Messias, né? Eles são patriarcas do Messias. Capítulo 3, lista dos filhos de Davi e os descendentes reais de Judá. Segue a linhagem até o exílio babilônico. Então eles vão relatar aqui a linhagem até o exílio babilônico. É
um relato histórico. Capítulo 4 registra os descendentes de Judá e de Simeão. Menciona Jabes, interessante aqui, tem até um livro, chama Oração de Jabes, eu já li ele, que orou pedindo bênção e prosperidade de Deus, tá? Jabes, não vou entrar no assunto, depois vocês vão procurar aí o livro, A Oração de Jabes, é um bom livro e vai falar muito com vocês. Capítulo 5 mostra a genealogia de Rubem, de Gade e da meia tribo de Manassés, relata guerras e o cativeiro dessas tribos para a Assíria por infidelidade. Capítulo 6 lista dos descendentes de Levi, né? Gerson, Coate, Merari, menciona os deveres levíticos e a linhagem sacerdotal de Arão. Cita as cidades dos levitas aqui. Então aqui há uma citação à cidade dos levitas. Capítulo 7 registra as genealogias das tribos restantes, tá? Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés, que é a outra metade, Efraim e Asher, ou Asser, tá? Capítulo 8 detalha a genealogia de Benjamim, com destaque para Saul e sua família. Vocês repararam aqui que até o capítulo 8 aqui, na verdade até o capítulo 9 aqui, é muita genealogia. Então, está sendo bem resumido. Capítulo 9 lista os que voltaram então do exílio para Jerusalém. Isso aqui já é pós-exílio babilônico. Então, a lista dos que voltaram. Registra os deveres de levitas, porteiros, sacerdotes e apresenta novamente a genealogia de Saul, tá? Capítulo 10 relata a morte de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus. Israel é derrotado e os filisteus então ocupam a cidade israelita. Aqui propriamente começa então, lá de trás, é uma repetição resumida na história de Saul, de Davi, de Salomão, vai começar a repetir, tá? Davi é ungido rei sobre, capítulo 11, né? Capítulo 11. Davi é ungido rei sobre todo Israel em Hebrom, conquista Jerusalém e faz dela sua capital. Aqui tem a lista, novamente, né, dos valentes de Davi, que também tem lá no livro de Reis. Capítulo 12, lista dos guerreiros que se uniram a Davi em Ziclag, em Hebrom, tá? Mostra como Israel apoiou Davi para ser rei também nesse capítulo. Capítulo 13, Davi tenta trazer a arca de volta, mas Uzá morre então ao tocar na arca. Davi fica temeroso e deixa a arca na casa de Obed-edom. Capítulo 14, Davi fortalece seu reinado, recebe a ajuda do rei Irão, rei de Tiro, vence os filisteus em 2 batalhas com orientação divina. Capítulo 15, Davi organiza os levitas e traz a arca corretamente, com música e alegria. Mical, filha de Saul, despreza Davi por dançar diante da arca. Há parênteses aqui, um comentário. Há várias profecias na Bíblia, você vai procurar e vai achar, que Deus promete restaurar, né, o tabernáculo caído de Davi. Olha que interessante. Por quê? Porque esse tabernáculo não é algo simplesmente físico, é algo espiritual. E Davi, quando ele traz a arca de volta, ele restaura, né, a adoração intensa em Israel através dessa trazida da arca que estava perdida por mais de 20 anos. E aí ele recupera isso e ele estabelece turnos, que isso vai perdurar até na época de Jesus, né? Quando Zacarias lá, pai de João Batista, recebe a visitação do anjo, enfim. Então você vai perceber que isso perdura por séculos e séculos. Então, a adoração e os turnos diários ali, né, depois do tabernáculo é passado para o templo, mas isso começa no tabernáculo de Davi. Depois é transicionado para o templo de Salomão, tá? E aqui fala sobre isso, capítulo 15, né? Davi organiza então os levitas para trazer a arca corretamente. Capítulo 16, a arca é colocada em Jerusalém, Davi oferece sacrifícios e organiza o serviço de adoração. Então aqui ele institui o serviço de adoração no tabernáculo, compõe um cântico de louvor a Deus. Então Davi é um exímio músico e compositor, então ele estabelece uma adoração mesmo com músicas, né? Não só com sacrifício, mas com músicas, 24 horas por dia em turnos com os levitas. Capítulo 17, Deus faz aliança com Davi por meio do profeta Natã, promete que o seu trono será estabelecido para sempre. Davi ora agradecendo a Deus e exaltando o nome do Altíssimo. Capítulo 18, Davi vence diversos povos ao redor e estende o seu reino, tá?
distribui justiça e equidade em Israel. Capítulo 19, Davi envia mensageiros ao rei dos Amonitas, mas eles são humilhados. Israel derrota os Amonitas, seus aliados arameus. Capítulo 20, relata mais vitórias de Davi sobre os Amonitas e os gigantes filisteus, outros gigantes que foram derrotados ali por Davi e seu exército. Capítulo 21, Davi manda fazer o censo de Israel e o que desagrada a Deus, tá? Isso desagrada profundamente a Deus. O texto é profundo, tá? Uma praga, então, atinge o povo. Deus dá 3 opções para Davi, né? Dá 3 opções. Davi cai na mão do próprio Deus, né? Ser perseguido pelos inimigos. E Davi, então, escolhe, né, cair nas mãos do próprio Deus, porque sabe que Deus é misericordioso. Davi conhecia o coração de Deus e ele ia parar rapidamente o juízo. E uma praga então atinge o povo, mas cessa após o sacrifício, um local que se tornaria o templo, né, quando é visto o anjo ali na eira de Araruna, e Davi resolve sacrificar lá, e Deus cessa toda a praga. Capítulo 22, Davi prepara então materiais para a construção do templo, instrui seu filho Salomão a construir a casa do Senhor. Capítulo 23, organiza os levitas por turnos e funções para o serviço do templo. Foi o que eu disse, né, anterior aí. Em turnos, divide, capítulo 23, né? E capítulo 24, ele divide então os sacerdotes em turnos de 24 horas para o serviço do templo. A cada 15 dias, uma turma, segundo as tribos de Israel, ficavam 15 dias adorando a Deus por 15 dias. Então, esse turno era por 24 horas durante 15 dias, depois trocava, depois havia uma repetição, tá? Capítulo 26, organização dos porteiros, tesoureiros e outros oficiais do templo. Davi organiza tudo isso. Capítulo 27, lista dos chefes do exército e dos administradores das tribos de Israel. Organiza oficiais do reino e os supervisores das propriedades, tá? Capítulo 28, Davi então convoca todo Israel, apresenta Salomão como seu sucessor, tá? Dá instruções detalhadas para a construção do templo. E no capítulo 29, finalizando 1 Crônicas, Davi motiva o povo a ofertar para o templo. Ele ora agradecendo a Deus e exaltando a sua grandeza. Salomão então é coroado, né, rei em seu lugar. Logo em seguida, depois, Davi morre, deixando o reinado todo já estabelecido, com todas as direções. Continuando aqui o livro de 2 Crônicas, entrando já nesse livro, capítulo 1, Salomão então é confirmado rei e busca Deus em Gibeon, tá? Pede sabedoria para governar o povo, agradando o Senhor. Deus lhe concede sabedoria e também riquezas e honra. Salomão acumula carros, cavalos e grande prosperidade em Israel. Capítulo 2, Salomão planeja construir o templo e um palácio real para si mesmo. Pede então Hirão, rei de Tiro, mais uma vez aqui ele entrando, né? O rei de Tiro aqui entrando na parada, né? Na história de Davi. Materiais e artesãos, né, são convocados para toda essa obra. Então ele organiza os trabalhadores israelitas e os estrangeiros juntos para o serviço. Capítulo 3, Salomão então começa a construção do templo no Monte Moriá, onde Davi havia escolhido o local, em Jerusalém. O templo é feito com pedras lavradas e coberto de ouro puro, tá? O Santo dos Santos é separado por cortinas e ornado com querubins. Capítulo 4, são feitos os utensílios do templo: o altar de bronze, mar de fundição, as bacias e os candelabros, ok? Hurão, né, artesão de Tiro, faz as colunas de Jaquim e Boaz. As colunas Jaquim e Boaz. Todos os utensílios sagrados são então preparados para o serviço no templo. Fechando aqui então essa parte já, o capítulo 5, a Arca da Aliança é trazida ao templo e colocada no Santo dos Santos. Os sacerdotes e levitas se santificam e tocam os instrumentos, tá? E a glória do Senhor enche todo o templo em forma de nuvem. A glória do Senhor vem, impedindo os sacerdotes então de ministrar tamanho poder e a glória de Deus. Ok? Finalizamos aqui essa parte. Já vamos para a parte 3. Olá, voltamos então aqui. Parte 3 do nosso devocional. Fechando aqui, partes importantes.
Vamos então fechar o livro de Naum, depois entrar nos outros livros aqui na sequência. São vários livros aqui agora. Naum, capítulo 3, né? O Ai de Nínive. Então, ele aqui há uma profecia contra Nínive. Cidade sanguinária é chamada aqui. Deus expõe então sua vergonha e a entrega ao saque, tá? Nínive era a capital de Samaria, tá? Nínive é comparada a Tebas, também destruída. Então, o fim da Assíria, então, aqui é definitivo. Então, aqui há essa profecia aqui em Naum. Agora entramos no livro de Abacuque, né? Já vamos entrar e vamos fechá-lo. São 3 capítulos só. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, então, clama a Deus por justiça. Deus responde, né, que levantará os caldeus, então, para punir Judá. Ok? E o profeta, então, questiona como Deus pode usar um povo ímpio, então, para julgar o povo dele. Então, há um questionamento aqui de Abacuque. Como é que você pode usar um povo ímpio para julgar os seus? Uma pergunta que ele faz, tá? Capítulo 2, entrando aqui. Deus, então, manda a Abacuque escrever, né, a visão e esperar o tempo certo, ok? E que é interessante que o pessoal fala que é a revelação do outdoor, né? Escreve bem grande, em lugar bem visível, para que até quem passe correndo consiga ler a visão. O justo viverá pela fé, que é um dos textos, né, aparece em outros lugares também. Paulo cita essa passagem, que o justo viverá pela fé, ok? É interessante isso, porque Deus chama o povo a restaurar a fé nele. Continuando aqui tem então os 5 ais, né? Ais são pronunciados contra os opressores e contra os idólatras. Então aqui Deus usa o profeta para anunciar os 5 ais contra a nação, contra os juízos, né? Juízos que virão contra os opressores e os idólatras. Fechando então Abacuque, o profeta, capítulo 3, o profeta ora lembrando os feitos de Deus no passado, ok? E pede avivamento e misericórdia no meio da ira de Deus, que está ali sendo consumada. E termina louvando mesmo em meio à escassez e sofrimento. E aqui encontra a famosa passagem, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, né? E ovelhas, eu continuarei adorando o Senhor, Deus da minha salvação. Então é profundo aqui esse texto aqui de Abacuque, tá? Livro, então, do profeta Sofonias. Começando aqui, são só 3 capítulos também. Capítulo 1, anuncia o dia do Senhor, dia de juízo sobre Judá. Claro que é uma profecia escatológica, tá? Deus punirá, então, a idolatria, a violência e a indiferença espiritual, tá? Capítulo 2, é o apelo ao arrependimento antes do dia do Senhor. Então, Deus faz aqui um apelo ao arrependimento pela vida do profeta antes que o dia do Senhor venha, ok? Então, o que é arrependimento? No grego é metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. A profecia, então, também aqui contra as nações vizinhas, Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Então, há uma profecia sobre todas essas nações, que Deus também traria julgamento sobre elas. Capítulo 3, Jerusalém é repreendida por rebeldia e por injustiça. Promessa de restauração para um povo humilde e fiel. Então há uma promessa de restauração, né, para aquele povo que permanece em humildade e fidelidade, né? E o Senhor habitará no meio do seu povo e o salvará, que é a promessa de salvação, promessa do envio do Messias, Jesus nosso Senhor, que já é uma profecia messiânica, maravilhoso. Avançando no livro do profeta Ageu, capítulo 1 e 2, são só 2 capítulos, né? O povo é repreendido, capítulo 1, né, de Ageu, o povo é repreendido por negligenciar a construção do templo, exortação a trabalhar na obra de Deus, né? E o povo obedece e Deus promete estar então com eles. Capítulo 2 de Ageu, Deus promete encher um novo templo com sua glória. Deus promete, então, encher ali um novo templo com a sua glória, com o seu poder. Ok? Anuncia que a glória futura será maior do que a primeira. Claro que aqui é uma profecia também escatológica, profecia, né, da volta de Jesus, o retorno aqui já escatológica. E Zorobabel é confirmado como escolhido do Senhor. A profecia aqui de duplo cumprimento, na realidade. Então ele vai falar aqui sobre a restauração, né, pós-exílico babilônico, mas também apontando, né, escatologicamente para o futuro. Entramos então aqui no
livro do profeta Zacarias, são 14 capítulos, e eu queria só fazer uma observação, abre aspas, todo o livro do profeta Zacarias, ele é escatológico, do capítulo 1 ao 14, são textos completamente escatológicos, falando sobre, né, a vinda futura do Messias, nos seus dois aspectos, na primeira vinda de Jesus, vinda messiânica, a segunda vinda para estabelecer o reino eterno em toda a terra. Então, o capítulo 1 aqui já começa a exortação ao arrependimento. Então, tem aqui as visões dos cavaleiros entre as murtas e os 4 chifres com ferreiros. Deus promete restaurar Jerusalém no futuro. Então, começa já com a visão dos cavaleiros, ok? Aqui tem essa visão. Capítulo 2, visão do homem com um cordel de medir. Vai medir Jerusalém, que será habitada sem muros. Deus promete habitar no meio do povo. Então, você começa a perceber aqui que são visões para o retorno de Jesus. É bem escatológico o livro. Capítulo 3, visão de Josué, o sumo sacerdote, purificado em suas vestes sujas, promessa de que o renovo virá sobre Jerusalém. Capítulo 4, a visão do castiçal de ouro, que seria a menorá, né? Olha, quando você fala de menorá, você está falando da linha temporal de Jesus. Então são as 7 festas, não gosto desse termo, os 7 marcos proféticos do povo de Israel, ok? Páscoa, primícias, os pães ázimos, o Pentecoste, que é o Shavuot, né? O Yom Teruah, que é a festa das trombetas, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, do julgamento, do juízo, do perdão, e por último a Sukkot, que é o tabernáculo, a festa. Então a menorá aponta para esses 7 marcos temporais, ok? Então quando se fala aqui, estão falando aqui do castiçal de ouro e das suas 2 oliveiras, é o marco temporal, tá? Nos tempos Jesus veio e retornará, ok? Então aqui ele fala das 2 oliveiras, seriam as 2 testemunhas que testemunharão no tempo final para o retorno do Messias definitivamente. As 2 oliveiras diante de Deus, que lá em Apocalipse são as 2 testemunhas diante de Deus, ok? Eu não vou entrar no mérito porque o assunto é longo. Então a mensagem, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, tá? Tremendo isso. Capítulo 5, visão do rolo voador, ou seja, a maldição, e da mulher no Éfa, a maldade sendo removida, ok? Então há uma visão aqui de um rolo voador, a maldição, e da mulher no Éfa, com a farinha, que seria um sacrifício no templo, que é a maldade sendo removida dali. Escatológico também apontando para o retorno de Jesus, que é a queda da Babilônia. Capítulo 6, visão dos 4 carros que percorrem a terra, os 4 cavaleiros de Apocalipse, está lá, né? Os 4 primeiros selos no livro de Apocalipse. Aí coloca aqui, né? A coroação simbólica de Josué. Josué tem a mesma raiz do nome de Jesus. Então aqui está falando do Messias. Então, quando fala de Josué, restauração, toda vez que na profecia que fala Josué, está restaurando a Yeshua, que é o Salvador em hebraico. Então aqui a coroação simbólica de Yeshua, né, Josué, apontando para o futuro Messias. Então aqui está bem claro aqui, a coroação final dele, no fim dos tempos. Capítulo 7, a repreensão contra o jejum hipócrita, ok? Deus deseja obediência e justiça e não rituais meramente vazios. Capítulo 8, promessa de restauração e prosperidade para Jerusalém no futuro. As nações buscarão o Deus de Israel. Capítulo 9, profecia contra as nações vizinhas, a promessa do rei que vem montado num jumenta, que é a profecia messiânica, né? Como eu falei, a menorá, 7 festas se cumprindo para nós hoje. 4 já se cumpriram, faltam 3, tá? Então aqui é a promessa do rei entrando na jumentinha, que é Jesus, ele vem como humilde, mas depois ele volta como o rei que vai vir sobre um cavalo, ok? Ou seja, um general poderoso, o rei dos reis. Então a profecia, né, que começa falando sobre que ele vem montado na jumentinha, anúncio messiânico, né, a primeira vinda. Capítulo 10, Deus restaurará Judá e Efraim, promessa de livramento e fortalecimento do povo. Tá? Capítulo 11 é a parábola do pastor rejeitado, representando a rejeição do Messias, que o Messias seria rejeitado, né? E a profecia das 30 moedas de prata aqui, que Judas tomou para poder trair Jesus. Capítulo 12,
A profecia da salvação de Jerusalém. O povo lamentará ao ver aquele que eles traspassaram, que já fala o retorno do Messias, que vai mostrar os sinais, né, nas suas mãos e nos seus pés. Ó, eu sou aquele que vocês traspassaram e rejeitaram. Capítulo 13 de Zacarias, purificação do pecado e da idolatria, né? A profecia do ferimento do pastor e as ovelhas ficariam dispersas, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E finalizando aqui no capítulo 14, a visão do dia do Senhor. É uma visão completamente escatológica, que ele tem uma visão completamente escatológica. Deus lutará por Jerusalém nos últimos dias. E a única festa que vai permanecer, de todas as outras que vão já passar cumprindo, a festa final permanecerá pela eternidade, que é a festa dos tabernáculos, celebrada no milênio. Ela vai ser o milênio todo, né? E não só no milênio todo, quando terminar o milênio, continuará o reino eterno de Jesus, que ele vai julgar, né, Satanás e os seguidores pela última vez. E a adoração, né, universal no reino futuro de Deus, que toda a terra vai ser, né, obrigatória a subida a Jerusalém para adorar na festa de tabernáculos, que é uma das 3 festas migratórias. São 7 festas, das 7, 3 era obrigado, né, para todo judeu ir a Jerusalém adorar lá. Uma era a Páscoa, a outra era a Shavuot, que é o Pentecoste, e o penúltimo era Sukkot, que era os tabernáculos. Tá? Finalizando então o livro dos profetas aqui, profeta Malaquias, todo o livro do profeta. Nós vamos fechar aqui Malaquias. Capítulo 1 de Malaquias, Deus declara seu amor por Israel e repreende os sacerdotes por oferecerem sacrifícios impuros. Capítulo 2, continua a repreensão aos sacerdotes. Deus condena o divórcio e a infidelidade ao pacto da aliança. Tá? Capítulo 3 de Malaquias, anuncia o mensageiro que preparará o caminho do Senhor, que é João Batista, né? Que anuncia a vinda de João Batista, que ele vem como Elias, no espírito e na virtude de Elias. Aqui fala de Elias. Depois os discípulos lá na frente perguntam isso. Promessa de juízo e bênção para os fiéis nos dízimos. Aqui fala, né, dos dízimos das ofertas, a famosa passagem, né? Trazer os dízimos das ofertas da casa do tesouro. Capítulo 4, anuncia então um anúncio escatológico da vinda do dia do Senhor, a destruição final dos ímpios e a cura para os justos definitivamente, e a promessa novamente do envio de Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não possa mais ferir a terra com maldição. E fechamos aqui então profeta Malaquias, que é o último dos profetas na velha aliança ali, pelo menos na ordem textual, é o último livro. E depois vem o hiato profético até a vinda de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém?